Nós estamos, então, gravando a aula. Eu peço que vocês mantenham um pouco de silêncio. Tem alguém falando o tempo todo aí. Muta aí, Zé. Eu? Pô, tá em Zé não, Tuco. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar retomar algumas coisas que a gente já viu e trabalhar, em especial, o conceito de cultura, né? Para pensar cultura a partir das concepções da sociologia. Vocês estão... Oi? Consegue nos mandar esses slides depois? Claro! Tá bem. Todo o material que vocês virem por aqui vai ser disponibilizado para vocês. Então, a gente vai pensar cultura, diversidade cultural e multiculturalismo. Para começar a pensar isso aí tudo, a gente vai tentar entender onde começa a natureza e onde começa a cultura. A gente já fez essa discussão na aula, estamos retomando, ficamos um tempo sem aula ali, né? Para pensar essa dicotomia aí, natureza-cultura, o princípio inicial. Para a gente começar a compreender isso, a gente precisa entender que o que é natural e o que é cultural no homem. Dentro do próprio homem, a gente tem esses dois universos, o universo da cultura e o universo da natureza. Tem um antropólogo muito famoso, chama Lévi-Strauss, que ele dizia que a natureza e a cultura estão ligadas no homem. Ele utiliza um critério para identificar o que é natural e o que é cultural no homem. Para o Lévi-Strauss, tudo aquilo que é universal, ou seja, que é igual, que se repete para todos, é um critério da natureza. E tudo aquilo que é uma norma específica, uma regra local de um determinado povo ou grupo, é um critério da cultura. Dessa forma, a gente pode pensar que a fome, por ser natural, é universal, que as guerras são universais, que o homem é naturalmente bom ou naturalmente mau. Mas sentir fome é da natureza, mas a organização da produção para saciar a fome, a forma como se organiza a produção para que as pessoas possam saciar essa fome ou venham a ter fome é cultural. Ela é sempre determinada pelo ambiente e pelo modo de produzir. Ela não é uma coisa da natureza. Acontecem guerras, por exemplo, por todo o mundo, mas as causas e motivações desses conflitos são sempre diferentes e diversificadas. O homem é um ser determinado pela natureza e é cultura ao mesmo tempo. Essa é a síntese que o Lévi-Strauss traz para a gente, né? Então, aqui tem uma imagem da evolução do homem, uma brincadeira que vocês já devem ter visto nas redes sociais. A imagem destaca a passagem do homem nômade para o grande sedentarismo, que é a marca da cultura contemporânea. Cada um de nós agora aqui, parados em frente a um computador para conseguir nos conectar e conversar em meio a essa pandemia, né? Então, a cultura é uma marca, uma identidade. Cultura é uma forma comum e aprendida da vida que compartilham os membros de uma mesma sociedade e que consta da totalidade dos instrumentos, das técnicas, das instituições, das atitudes, das crenças e motivações, e dos sistemas de valores que o grupo conhece, né? Se a gente pensar miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes, que é uma frase de uma música do Titãs, ali do Arnaldo Antunes, a gente pode dizer que tem culturas diferentes e os seres humanos são diferentes porque são formados por essas culturas diferentes, né? O conceito de cultura como consenso, aquele que todos os antropólogos e os sociólogos aceitam, é sistema de atitudes, valores e significados compartilhados, e as formas simbólicas em que se acham incorporados. A principal marca das culturas, então, são as normas e regras. O que é sistemas de atitudes, valores e significados compartilhados? São atitudes, coisas, modos de fazer compartilhados em uma determinada sociedade, valores, crenças, coisas que determinadas pessoas acreditam em uma sociedade e são compartilhados por todos, e significados que as pessoas dessa mesma sociedade dão para essas determinadas coisas, né? Essas marcas culturais, elas estão cristalizadas no conjunto de normas e regras de uma sociedade. O que é o conjunto de normas e regras de uma sociedade?
é aqueles modos de fazer e agir que são permitidos ou negados em determinadas sociedades. Onde que há essas regras? Onde há regra, há cultura. A gente pode, que tem alguns cards ali que brinca com coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. O conceito de cultura também pode se apresentar como conflito. Tem um historiador, Thompson, que trabalha essa ideia de cultura como conflito. Ele diz que a cultura pode ser um conjunto de diferentes recursos em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole. É como se a gente, ao receber essas informações, a gente não tivesse em pé de igualdade. Tem uma charge ali, uma tira do Luiz Fernando Veríssimo, que eu estou trazendo para vocês, que diz, sobre o descobrimento, salve cervícolas, acho que é silvícolas, o que é ridículo, eles são da selva, não da silva, chegou a cultura. Brinca com a ideia de que quando os portugueses aqui chegaram com todos os seus símbolos, crenças e valores. Vocês podem observar ali na primeira charge, que eles chegam já com alguns artefatos produzidos, lanças e tal, mas tem um símbolo ali que é um símbolo significativo da cultura ocidental, que é a cruz, que vai trazendo esse conjunto de valores, esse conjunto de o que deve ser feito e o que não deve ser feito, aquilo que precisa ser ensinado para esse que está sendo dominado ali naquele momento, que são os habitantes primordiais aqui do nosso território. Então, a cultura, nesse sentido, para o Thompson, ela é sempre uma arena, um lugar onde tem disputa de elementos, conflitos, que somente sob uma pressão imperiosa assume a forma de um sistema. É preciso ser pressionado para compreender aquilo como um sistema, para entender aquilo ali como um processo no qual as pessoas estão sendo inseridas. E o que é diversidade, que é outro conceito que a gente está trazendo aqui? A diversidade está sempre presente, tanto na cultura quanto na natureza. O conceito é muito empregado para tratar a qualidade dos ecossistemas e habitats. A biodiversidade é uma qualidade dos biomas, bioma no sentido de conjunto. A diversidade cultural é um conjunto de diferenças que devem ser vivenciadas de forma integrada. Se a gente trazer aqui já mais para dentro da nossa visão sociológica, tem um autor que vai estar lá no material que eu vou disponibilizar para vocês depois, que é o Alain Quiondon. Ele trata a questão da diversidade cultural da seguinte forma: ele diz, a diversidade é percebida com frequência como uma disparidade, uma variação, uma pluralidade, quer dizer o contrário de uniformidade e da homogeneidade. Onde há diversidade, não há igualdade entre todos, não há homogeneidade. Sem o sentido primeiro e literal, a diversidade cultural referia-se apenas e simplesmente, em consequência, à multiplicidade de culturas ou de identidades culturais. Ainda pensando em diversidade cultural, o sentido da diversidade cultural é o da autopreservação. É através das diversas culturas que nós estranhamos os nossos próprios hábitos e passamos a olhá-los de uma forma nova. Então, é na relação com as diversas culturas que se apresentam no mundo que eu consigo enxergar o diferente, estranhar o diferente e olhar para os meus próprios hábitos e preservar esses meus próprios hábitos como características da minha sociedade, dessa formatação social da qual eu pertenço. Ainda pensando esse mesmo conceito, a gente vai ver que essa diversidade toda ela é sempre percebida com uma certa frequência, com uma disparidade, uma variação. Nesse sentido, a gente vai ter sempre aqueles que vão olhar para a cultura do outro com desprezo, e aí vão estar incluídos naquilo que a gente aqui na sociologia costuma chamar de etnocentrismo, que é olhar o outro grupo, um olhar focado para o nosso grupo, Então, essa diversidade, ela se espalha por limites e fronteiras, O limite é o território da cultura, a fronteira é o espaço da cultura, é até onde ela vai. Se a gente for falar numa cultura rio-grandense, gaúcha, a gente poderia dizer aqui que talvez o espaço da cultura rio-grandense, da cultura gaúcha,
é muito maior do que o território do Rio Grande do Sul. Na medida que a gente encontra hábitos e costumes cultivados por pessoas que tiveram a sua formação cultural feita aqui no Rio Grande do Sul, sendo executados fora do território geográfico do Rio Grande do Sul. Os CTGs, por exemplo, são um exemplo que a gente pode trazer para pensar isso, né? Na medida que a gente pode encontrar centros de tradições gaúchas espalhadas pelo Brasil todo, né? De acordo com uma cultura, um muro pode separar ou aproximar as pessoas, como nessas imagens ao lado aqui que a gente tem, né? O primeiro é um muro de segurança em Israel, que faz com que o território da faixa de Gaza seja extremamente dividido e com dificuldades imensas para as pessoas que estão em cada lado dele se comunicarem. E o segundo é um muro grafitado na periferia de São Paulo, que aproxima as pessoas da própria realidade dela, né? Se a gente ainda pensar limites e fronteiras, expandir os limites é explorar o lugar da cultura. Ampliar fronteiras é se conectar com espaços diferentes sem perder a identidade. É ter contato com outros espaços sem perder a identidade. Aqui está para vocês uma foto do dia já que a gente está trazendo essa figura alegórica do muro, do dia da queda do Muro de Berlim, lá em 1989, quando um país que estava dividido pela Guerra Fria, os seus habitantes passam a ter contato uns com os outros, e esse contato muda a vida das pessoas que estão dos dois lados do muro, né? Ninguém só recebe nas trocas culturais, a gente passa e recebe um pouco também. Se a gente pensar ainda a sociedade brasileira, ela possui uma grande diversidade. Estou trazendo para vocês aqui um gráfico, quadro abaixo, da composição étnica, segundo a classificação do IBGE, né? A gente tem ali as porcentagens, é sempre bom lembrar que o IBGE, as pessoas se autodefinem, né? Então, numa entrevista do IBGE, te perguntam como cor ou raça, como tu te define, e a pessoa se autodefine, né? A gente tem 58,5% da população brasileira se autodefinindo como branca, 9,3% da população brasileira se autodefinindo como preta, 1,3% como amarela, 29,5% como parda, 0,9% como indígena, e muitas pessoas, 0,6%, um percentual alto, não conseguem se autodefinir, não sabem dizer, tá? Mas quando a própria pessoa declara essa etnia, ela está sempre carregando, junto com ela, todo aquele preconceito que existe na sociedade, o processo de branqueamento aqui da sociedade brasileira. A Copa do Mundo de Futebol de 2010, que foi realizada lá na África do Sul, ela foi realizada numa sociedade que possui um aspecto multicultural muito grande, né? Para a gente pensar um pouco mais isso aqui, eu vou sair da apresentação aqui que a gente está fazendo e vou voltar aqui na discussão com vocês e vou pedir que vocês agora assistam um material que foi produzido por uma galera que tenta produzir ferramentas virtuais para que as pessoas entendam os conceitos sociológicos, já que eles são conceitos um pouco densos, mais complicados de serem absorvidos quando a gente não está na interação face a face. Esse material, ele também vai ficar disponível para vocês. É um material que foi produzido por um grupo de estudiosos da sociologia que tentam, de alguma forma, trabalhar, como eu disse para vocês, pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro, biblioteca, livros, cinema, universidade, escola, estudos em geral. É isso. Com certeza você aí pensou em várias outras palavras. Vou pedir que vocês aguardem um pouquinho, eu vou abrir na tela grande para que todo mundo assista aqui, até que carregue aqui o material.
Esse é um material que vai estar o link disponível para também vocês nessas. também. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livro... Vamos lá. Vamos lá, então. Pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro, biblioteca, livros, cinema, universidade, escola, estudos em geral. É isso. Com certeza você aí pensou em várias outras palavras e também nessas. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livros é quem tem cultura? Cultura é muito mais do que isso, e está muito mais próximo do que pensávamos outrora. Para tentar esboçar ou construir uma compreensão do que é cultura, disporemos de alguns autores da antropologia, que é a parte da ciência que estuda o comportamento humano, enquanto social, a partir de sua cultura, e de suas respectivas perspectivas sobre o que é cultura. Durante certo tempo, acreditou-se que o ser humano era formado de camadas, semelhante a uma cebola. Temos a camada orgânica, a psicológica, a social, a cultural e por aí vai. Essa definição era para esclarecer o seguinte debate da época. Existe o ser humano puro, ou seja, de nenhum modo influenciado pela sociedade em que se encontra? Existe a pureza da humanidade? O conflito era o conceito de cultura, o que influencia o ser humano, entre o conceito de homem, o que não foi influenciado pela cultura. Pensando o ser humano em camadas, era possível justificar uma compreensão de que o ser humano, em alguma camada sua, era puro, de natureza, nunca influenciado pela cultura, nesse caso, a sociedade. Então, o ser humano é ou não é influenciado pela cultura? Ruth Benedict dirá que sim. A cultura, para ela, é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Para ela, a cultura é o modo como as pessoas enxergam o mundo, e a partir dessa maneira específica e única de perceber o mundo, agir também de determinada maneira específica na realidade em questão. Um exemplo simples pode ser o ato de comer. Existem várias formas de satisfazer a necessidade fisiológica de se manter saudável e alimentado. Comida crua, comida assada, saladas, carnes, tubérculos, vegetais, comer com a mão, comer com hashi, comer com talheres, tudo isso vai depender de como enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Clifford Geertz também concorda com a ideia de que a cultura molda o indivíduo. Ele é um antropólogo chamado de interpretativista, ou seja, ele irá dizer que temos que interpretar a cultura diferente da nossa. Mas fazer isso de que forma? Para ele, a cultura é como um texto, capaz de ser lido e, por isso, interpretado. Citemos o intelectual, abre aspas. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Geertz acredita que a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Tudo que o homem produz, se tem um significado, é cultura. E será difícil algo sem significado criado pelo homem. Pois bem, se tudo que o homem produz tem significado, é a função da antropologia descobrir e desvendar quais são esses significados. Levi-Strauss é o outro antropólogo que percebe a cultura de outra forma. Para ele, a cultura é um sistema de signos. Para compreender, expliquemos por partes. Sistema, nesse autor em questão, é um conjunto de elementos que estão relacionados de tal forma uns com os outros que formam determinado tipo de coesão. Nesse sentido, se um elemento desse sistema mudar, todos os outros mudarão. O exemplo mais simples que podemos utilizar, que Strauss também dispõe, é o caleidoscópio. Nele, as pedrinhas estão organizadas de tal maneira que forma determinado desenho. Se dermos um peteleco, as pedrinhas vão se organizar de outra forma, e sendo assim, um novo desenho aparecerá. Percebe? É a relação entre os elementos que vai determinar a forma que esse sistema terá. Seguindo com a compreensão, o que é signo? De onde ele tirou essa ideia? Signo, nessa discussão, significa tudo que está no lugar de alguma coisa. Exemplificamos. Quando você diz cadeira, você precisa ter uma cadeira na sua frente para que a pessoa saiba do que você está falando? Pois bem, isso é signo. As palavras são signos. Elas remetem a algo que não é ela mesma. Signo é tudo aquilo que nos leva a algo e que tem um significado. Não faria nenhum sentido se eu dissesse relógio se ninguém tivesse ideia do que fosse relógio. E nem de que esse instrumento fosse tão importante para a nossa localização no tempo e espaço. Compreendido? Então vamos caminhar mais um pouco. A partir dessa ideia de que a cultura é um sistema de signos, Strauss também acredita, assim como Geertz, que devemos nos preocupar em interpretar os sentidos de determinado sistema. Ele usa a palavra traduzir. E assim ele fez. Utilizou de uma análise dos mitos para perceber quais eram os elementos em comum entre os diferentes sistemas de signos, culturas existentes. Depois de tudo isso apresentado, novas ideias sobre como o comportamento humano é moldado pode ter surgido na sua cabeça.
A antropologia, com seus vários intelectuais, pode ajudar você a encontrar algumas respostas. Nesse vídeo apresentamos apenas 3 perspectivas. Busque conhecer um pouco mais desta área do conhecimento e você vai se encantar. Até o próximo vídeo e tchau! Bom, voltamos aqui então. Eu queria agora, para finalizar essa discussão que a gente está fazendo aqui, eu queria dizer para vocês que a gente tem lá no sistema do plural já colocado para vocês um material sobre cultura para que vocês façam algumas atividades, né? Tem uma aula ali, uma atividade para vocês que ela abriu hoje, né? Vai abrir hoje, e eu queria que vocês tentassem fazer essas atividades. Para a gente finalizar, antes de finalizar aqui o material sobre cultura, eu quero só reforçar a ideia com vocês de que há uma diferença entre a antroposfera e a biosfera. A antroposfera é aquela parte do mundo que é construída pelo homem, e a biosfera é aquela parte do mundo que faz parte da natureza. E nós, seres humanos, somos animais, tanto culturais como naturais. Estamos nas duas esferas, na esfera da natureza, da biosfera, por sermos corpos de animais vivos, naturais, e estamos na antroposfera porque transformamos a natureza com a nossa atividade. Eu queria que vocês agora, alguns de vocês, voltassem aqui para o ambiente, abrissem os seus microfones para a gente combinar como vocês vão fazer a atividade que está lá no plural. Pode ser? Opa, tem gente aí. Então, assim, ó, lá no nosso material lá do plural, ó, vou mostrar para vocês aqui, antes da gente encerrar. Não sei se vocês estão acessando aqui a tela que eu estou mostrando para vocês. Sim, dá pra ver. Aqui, vou achar o material que eu produzi para vocês. Demora um pouquinho para carregar, mas dá tudo certo. Estão todos bem aí? Todos sobreviveram à aula, não? Se para... tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos. Estão vivos? Não deu. Nem dormi ainda. Olha só, então tem esse material aqui que o título é Antropologia, é um texto, vocês vão ler o texto e aí tem uma atividade ali que são algumas questões, tá? Esse texto e essa atividade dialoga com o que a gente fez até agora aqui. Na semana que vem, a gente vai ter aulas de filosofia e de sociologia, e o Rodrigo está organizando o horário dessas aulas e vai entrar em contato com vocês. Eu quero, para finalizar aqui, agradecer a participação de todos vocês, agradecer que tiveram aí a paciência de nos escutar nesse período, dizer para vocês que a gente está tentando se reinventar e transformar esses espaços aqui para que eles fiquem o menos enfadonhos e chatos possíveis, né? Foi um prazer escutar a galera aí, eu já estava com bastante saudade de vocês também. Logo, logo isso aí tudo vai passar e a gente vai poder estar junto lá na escola de novo. Muito obrigado e um forte abraço para vocês, um bom dia para vocês aí, meus queridos. Heitor, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Valeu, Zor. Bom dia! Zor, eu te amo, tu sabe disso, Tá né? gravando ainda. O Ryan se revelando aí, hein? Um abraço. Aí, Tchau. Tchau! gurizada. Abre isso aí, João. Continua Cadê o gravando. João? Cadê o João? Continua gravando. Continua gravando? Pelo menos assim. Deu ruim agora. Ah, O João já foi embora há muito tempo, cara. Aí o Gabriel Lemos abriu o microfone. Aí o Gabriel Lemos, aí.
Gabriel Lemos. Arrancou meu cabaço. Caralho, Gabriel! Não, tá dando pra ouvir agora. Tá dando, tem. Tá dando pra ouvir aí, cara? Ei. Ah, se mudou, que isso, cara? Qual foi? Ele saiu. Não, ele saiu. Resenha, agora é a resenha do Guri. Agora é resenha do Guri. Tuco também tá com nós aqui, Tuco tá comparecendo. Eu tô Tá comparecendo. Tô comparecendo. Vou jogar um Age of Empires. Eu vou dormir, é os Guri. E o Gabriel me ganha na pod CS. Só não baixa agora porque meu noite é uma merda. Coitado. Meu Até ovo. amanhã. Até amanhã, Tuco. Amanhã tem aula, mano. Não A esqueça. gurizada falou, eu tenho mais o que fazer, tem almoço pra fazer, na real. Oi, ele é ocupado da vida, hein? Ele tem coisa, ele faz coisas da vida, hein? Vai tomar teu cu, vai. Olha, ele é ocupado, hein? Cara, tá gravando, imagina quando eles pegar o bagulho, velho. Tá gravando ainda. Tá, É os Guri, falou aí, gurizada. falou.